De acordo com a natureza, né, das suas lajes, em concreto armado, tá? Falando sempre aqui do nosso material de uso na nossa disciplina, que é concreto armado ou protendido também, né? As lajes mais usuais que a gente tem são de alguns tipos, né? O primeiro tipo que a gente vai ver é a laje maciça, que é apoiada sobre as vigas. Então, a laje maciça apoiada sobre as vigas é a primeira laje que a gente vai fazer o estudo mais aprofundado, né? E ela é uma laje inteira, ela é literalmente um blocão de concreto, né? Ela é totalmente formada por concreto, ela é maciça aqui, né? Tudo isso aqui dentro é concreto, ela é toda preenchida e ela possui aqui, né, a sua armadurinha aqui de flexão, né, de concreto ou de aço, que é a nossa laje de maciça de concreto armado, né? Aqui a gente tem aço e lá dentro a gente tem o concreto, tá? Então a laje maciça é a primeira laje que a gente vai estudar, né? Aqui começaremos hoje, inclusive, a estudar esse tipo de laje. Então, ela pode ser, né, apoiada sobre vigas ou não. A gente já viu aqui lá na aulinha sobre vinculação, né, na prévia, que a gente pode ter essa viga, essas lajes apoiadas sobre vigas ou com bordas em balanço. O segundo tipo de laje, né, mais usual que a gente tem, são as lajes nervuradas, que são lajes tipo pré-moldadas, né, que são lajes nervuradas, ou moldadas em locos, também apoiadas sobre vigas, tá? As lajes nervuradas, elas possuem essa característica aqui, que a gente chama de laje colmeia, né, porque ela parece uma colmeiazinha de abelha, ela tem essas cubetas aí, esses vazios, né? Se vocês perceberem, eu tenho um concreto, e aqui eu tenho um vazio, né? Então, existe a presença de vazios aqui na nossa laje. Isso aqui faz com que o nosso peso próprio se reduza bastante da estrutura, né? A gente vai ver detalhes de lajes nervuradas mais na frente também, depois. E ajuda muito no vencimento aí de vãos maiores, né? Mas elas acabam sendo mais eficientes do que a própria laje maciça, ok? Então, elas aí estão apoiadas sobre vigas. Aqui a gente tem um modelinho de laje pré-moldada, que é a nossa laje pré-moldada treliçada, tá? Aqui são as nossas treliças, elas são feitas de concreto, né? São as treliças. E aqui, que é a nossa cerâmica, é o nosso preenchimento inerte, tá? As lajes nervuradas, elas são caracterizadas por substituírem uma parte do concreto por um material inerte. A nervurada aberta, assim, ela é preenchida por ar, né? Eu simplesmente retiro o concreto e não preencho com nada. Posso preencher com isopor, posso preencher com cerâmica, né? Existem alguns materiais que a gente pode preencher esses vazios. A pré-moldada, ela é um tipo de laje nervurada, só que ao invés de ela ser moldada toda em loco, as vigotas, né, as treliças, as vigotas treliçadas, na verdade, elas são moldadas previamente, aí eu trago e faço só a montagem aqui no meu local da obra, ok? Então, a gente tem aí essa pequena diferença, mas a gente vai estudar essas lajes mais na frente. Aqui são as nossas lajes lisas, né, que as lajes lisas, elas são apoiadas diretamente sobre os pilares e elas não possuem capitéis. Tá? Capitel é aquela aproximação que a gente tem quando o pilar tá aqui, né? Para a laje não ficar imediatamente sobre ele, a gente faz um alargamento da seção de concreto aqui. E esse alargamento da seção faz com que a gente reduza aqui o efeito do cisalhamento, né? A gente reduz o efeito do cisalhamento quando essa reação de apoio do pilar na laje for aplicada aqui, né? Então, agora eu não tenho mais uma força pontual. Eu faço essa área aqui para distribuir essa minha reação sobre uma área da laje e acabar aliviando um pouco o esforço capitel. O esforço que vai lá incidir sobre a laje, ok? Então, as lajes lisas, elas são lajes bem mais tecnológicas, né? São lajes mais estreitas.
do que as maciças, são lajes mais caras também, e elas podem ser, né, aplicadas diretamente sobre os pilares. Então, quando a gente usa laje lisa, a gente dispensa aqui o uso de vigas no nosso sistema estrutural, tá? Aí a gente tem também a laje lisa nervurada, né, que é apoiada diretamente sobre os pilares, mas elas possuem capitel, que o capitel dela aqui é exatamente esse preenchimento de concreto. Ó, eu tenho algumas nervuras que estão preenchidas aqui para receber, né, para apoiar e fazer esse contato direto entre a laje e os pilares. Falando agora um pouco de lajes maciças, né, especificamente, que hoje a gente vai falar só sobre lajes maciças, por uns bons dias nós vamos falar só de lajes maciças. Quando a gente for fazer o projeto dessas lajes, a primeira etapa, né, do projeto dessas lajes consiste em que a gente determine os vãos livres, né, da nossa estrutura e os vãos teóricos, tá? E a relação entre esses vãos teóricos. O que são esses vãos livres e teóricos, tá? O vão livre da nossa laje, ele é a distância entre as faces dos apoios. É o nosso famoso dentro a dentro. É a nossa distância, né, que a gente vai ter de circulação aí interna dentro do nosso vão. Quando a gente tiver balanços, né, vai ser a distância aí entre a extremidade livre até a face do apoio. Quando a gente tem aqui uma laje engastada, o vão livre vai ser a distância aí do engaste até a borda lá do apoio, tá? O vão teórico, por sua vez, ele é denominado, né, pelo que a 6118 determina, né? Aqui é 2014, não é 2001, tá errado, né? Que define como a distância entre os centros dos apoios, tá? Eu vou aqui mostrar a imagem para poder ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu tenho aqui dois pilares, né? Pilar, vou chamar de P1, pilar P2. A distância entre eles, ó, o nosso dentro a dentro aqui, é o nosso vão livre. E a distância entre o meio desse pilar e o meio desse pilar é o nosso vão teórico, né? Lembrando aqui sempre que vigas se apoiam em pilares, lajes se apoiam em vigas, ok? E aí aqui eu acabei de errar a nomenclatura, né? Chamei de pilar, quando na verdade isso aqui não é um pilar não, isso aqui é uma viga, tá? É uma viga, é a nossa viga que eu vou chamar de V1 e a nossa viga que eu vou chamar de V2. E isso aqui é a nossa laje. Então eu tenho essa laje aqui, ela tá engastada, né? Então aqui também é um vão livre, ó. E aqui é o nosso vão teórico que vai da metade dessa viga até a metade dessa outra viga aqui.